Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você perdeu a minha live ontem e não pôde participar, eu vou fazer esse vídeo, um resumo, para apresentar o meu curso de indicadores macroeconômicos para day trading no mercado americano, tá bom? Então é uma apresentação bem rápida, eu vou passar aqui dos principais pontos. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí no meu vídeo. Eu vou ter o prazer de te responder. Se você gostar, pode curtir, compartilhar aí com os amigos, com as pessoas que possam estar interessadas. É um curso totalmente diferente do que o mercado normalmente apresenta, que é um setup, é uma análise técnica. Eu vou mostrar nesse curso todos os indicadores aqui nos Estados Unidos. Se você não opera, se você está começando agora e você não entende esses indicadores macroeconômicos, são indicadores que saem praticamente todo dia ao longo do mês, são muitos indicadores. Então vamos para o vídeo. Não esquece de dar um like, curtir, compartilhar, tá? Já agradeço de antemão, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha formação. Meu nome, para quem não conhece, é Gutenberg. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2021. Eu trabalho como executivo numa empresa. Eu vim transferido, trabalhava no Brasil, fui transferido para a Colômbia, fiquei 3 anos lá e vim agora, estou aqui, vai completar 4 anos agora, nesse ano. Eu tenho 3 MBAs, meu primeiro MBA, que é minha área de atuação, como executivo em Supply Chain, na Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu fiz um na FGV, Gestão Internacional, com uma extensão, tá aqui os certificados. Esse aqui é uma extensão que eu fiz aqui na Universidade de Irvine, na Califórnia. E o último é o Private Banking Investments, pelo IBMEC Infomoney. Eu até mandei um e-mail, eles estão me enviando o meu certificado, que eu nunca pedi, nunca precisei. Eu atuei também como professor de MBA na Faculdade de Catalão. Atuo no mercado de renda variável desde 2009, day trade especificamente em 2018, e atuo aqui no mercado americano em mesas proprietárias desde 2023, tá? Então assim, são 2 anos, já passei por inúmeros caminhos, já trilhei tudo que vocês podem imaginar, então eu tenho um pouco de experiência e eu gostaria que alguém tivesse, quando eu comecei, se eu tivesse alguém que pudesse dar essa orientação que eu vou passar para vocês, isso evitaria muita dor de cabeça, muita batida de cabeça e quebra de contas e loss e etc, etc. Não estou falando que não vai acontecer isso, mas vocês vão encurtar muita coisa que vocês teriam que ficar aí batendo cabeça, tá? Agora falando sobre a estrutura do curso. Bom, serão 8 encontros de 1 hora. Eu vou deixar alguns minutos para perguntas. É um curso bem interativo, então a gente vai ser muito prático, tá? Nas aulas. As aulas serão de segunda-feira, das 8h30 às 9h30, horário de Brasília. Eu vou gravar as aulas e essas aulas serão disponibilizadas para as pessoas que fazem parte do grupo, claro. Nós vamos falar sobre os indicadores, principais indicadores macroeconômicos, os mais impactantes, como por exemplo alguns que eu mencionei aqui. Por exemplo, o payroll é considerado um dos mais impactantes, o índice de inflação, decisão de juros que vai sair amanhã, PMI de serviço, PMI de manufatura, JOLTS, tem outros, né? Pedidos semanais, ADP, tem inúmeros outros, né? Que a gente vai tratar com a devida ênfase nos mais impactantes, tá? Então, o que está incluso no curso, né? A carga horária, que eu já comentei, as aulas serão gravadas, você vai poder assistir várias vezes por até 1 ano. E aqui começam algumas novidades, né? Você vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, você nesse grupo você vai receber minhas análises. Então saiu um indicador, nós tivemos aula na segunda, mas saiu um indicador na quinta-feira, eu vou lá e vou falar assim, saiu essa análise, esse é o que o mercado está enxergando, vou passar algumas dicas de conteúdos exclusivos para day trade, que é alguma notícia que saiu, por exemplo, às vezes o Trump está dando uma entrevista, eu posso, não serão todas, mas
todas aquelas que eu puder, eu vou fazer uma tradução, principalmente quando tiver decisão de juros, então vou tentar fazer uma tradução simultânea. Você terá acesso ao meu Google Drive com conteúdo exclusivo. Tem também aulas explicando passo a passo de você adquirir uma mesa, como fazer saque, quais são as regras que você tem que cumprir, e tem muito mais. Tem alguns vídeos com um pouco mais voltado para a questão emocional, né? Então, além disso, né, quem quiser aprender o meu setup, a gente também vai passar o setup numa última aula, tá? E o que não está incluso? Diploma. Eu não tenho diploma, não tenho ainda uma estrutura de ensino para emitir, mas o que importa aqui não é que você seja um economista que entenda sobre, é você entender esses indicadores e como você vai tirar proveito no day trade, tá? Não é para ficar aqui, eu conheço de macroeconomia. Isso não significa absolutamente nada. Os meus diplomas não significam absolutamente nada se eu não tiver gerenciamento de risco, se eu não tiver disciplina, se eu não tiver uma técnica, um setup, tá? Então, isso a gente não tem. Também não tem promessa que você vai ter ganhos rápidos. É um processo, tá? É um processo. E eu gosto muito de falar, né? Um exemplo que a gente tem um amigo aqui que, por exemplo, ele tem uma empresa de construção e ele faz reforma, né? Pequenas reformas, porque empresa pequena. E ele fala, né? Algumas pessoas que trabalham com ele no dia, o cara ganha $120 para trabalhar 6 horas, 7 horas, 150, dependendo da pessoa, assim, um pouco mais experiente, chega a ganhar $200. E às vezes você sentado aqui 15 minutos, você faz $150, e aí as pessoas não acham pouco. Não, tá pouco, eu tenho que fazer 500, eu tenho que fazer... Então, tem que pôr isso na cabeça, tá? Excepcionalmente, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, alguma viagem, alguma coisa, obviamente que eu vou evitar ao máximo, mas se acontecer, eu vou ter que alterar a data da aula. Eu vou tentar evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Então, assim, o que seriam umas vantagens desse curso, né? Então, assim, além de você entender de economia, é o que eu acabei de falar, você vai aprender a tirar vantagem disso no day trading. Você vai entender algumas relações do mercado. Então, eu vejo alguns traders, tem gente até que não olha para indicador macroeconômico, e essa semana mesmo eu estava acompanhando um trader aqui nos Estados Unidos e saiu um indicador super forte, acho que foi de inflação. O mercado estava caindo 2% e começou a subir. E aí vem aquela tradicional, vou eu pegar um pullback para pegar a volta dele, porque ele vai voltar a cair, porque eu estou na tendência, porque ele está caindo 2%. Só que o indicador foi muito bom e assim o mercado gostou e o mercado começou a subir e ele... será que você viu algum indicador? E eu fiquei assim, eu falei, um cara com uma bagagem, uma live com mais de 500, 150, 200 pessoas ao vivo, né? E não saber do indicador desse, então assim, o cara tomou um loss gigante. Então, quando o mercado estiver tendo uma reação fora de um pouco vamos dizer assim, da lógica da análise técnica, você vai entender, que é o próximo tópico aqui que eu estou falando. Nenhuma análise técnica resiste a uma fala do Powell, tá? Ou uma decisão de corte de juros, ou um aumento de juros. Cara, aí não tem Fibonacci, não tem resistência, suporte, não tem nada que vai resistir e aí o mercado vai andar para um lado. E assim, eu vou mostrar depois para vocês na prática o que aconteceu nos últimos indicadores que saíram. Então você vai aprender a evitar fazer muita besteira, né? Na hora que sair o indicador. E principalmente você vai evitar quebrar muita conta, tá? Porque tem muita manipulação, então tem muita coisa que a gente vai ensinar no curso. Obviamente aqui não dá para ficar falando tudo, tá? Então assim, as aulas elas vão ser bem práticas, tá? Tem teoria, mas óbvio, mas eu vou voltar muito para a prática. E isso vai ser muito bom porque como sai indicador praticamente todo dia, amanhã, por exemplo, já tem um muito importante. Então vai ser muito bom a gente usar os indicadores que saíram na semana anterior para olhar e ver como que o mercado se comportou e falar do que vai sair na semana. Então na segunda-feira a gente já vai poder falar do indicador da terça, quarta, quinta, sexta, né? E obviamente a gente vai poder mesclar
as análises técnicas com os indicadores. Não existe essa coisa assim de agora eu só vou olhar indicador macroeconômico e vou para cima e não esquece. Não, é a junção. Quando você vê o indicador, você vai ver o mercado reagir, você vai esperar que ele se configure no teu setup, teu gerenciamento de risco e você vai entrar, né? Eu tenho várias ferramentas, inclusive ferramentas pagas, onde eu recebo esses dados em tempo real, tá? Então também você vai ter esse privilégio. Então, eu tenho, como eu já falei um pouquinho sobre a minha experiência com indicadores macroeconômicos, por todo esse período que eu já passei, eu já tirei muita, já passei por vários payrolls, já passei por vários cortes de juros, aumento de juros. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito é a paciência, né? Se sair o indicador, se você não entrou e quer entrar, calma, então eu vou te ensinar, vou te mostrar algumas coisas, como você vai observar o comportamento dos indicadores. Não existe uma verdade absoluta. Então se sair um indicador, ele é diretamente proporcional. Então se sair um indicador alto, a bolsa sobe. Se cair um indicador baixo, não é bem assim, tá? Tirando uma exceção muito rara, o mais importante desse curso é que esses indicadores não é. Você pode ir lá no chat GPT e colocar o que é o indicador CPI. Ele vai te explicar. Só que você tem que entender esse indicador no contexto em que a economia americana está inserida nesse momento. E eu vivendo aqui, morando aqui, então eu sinto preço de combustível, preço das coisas, eu vejo se o mercado está aquecido. Então, quando sai um payroll, por exemplo, que saiu, eu falei, pessoal, eu não estou vendo que o payroll venha muito baixo. Então, eu já tenho, óbvio, a gente não vai tentar adivinhar nada, tá? E muito cuidado também com a confiança exagerada, soberba, né? A soberba é o princípio da ruína. E um versículo bíblico aqui que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, né, de Salomão, 21:5, que ele fala assim: os planos bem definidos ou elaborados levam à fartura, mas o ansioso acaba na miséria. Traduzindo isso para o day trade, cara, isso aqui encaixa muito, né? Se você tem um plano, se você tem um setup, se você segue esse plano e não é ansioso, você vai ter sucesso. Se você não tiver e for ansioso, não seguir um plano de gerenciamento de risco, de stop loss, você vai acabar na miséria. Então, é uma verdade, você não vai ser um trader de sucesso. Aqui são 3 exemplos, tá? Que saíram, inclusive, esse é o indicador que vai sair amanhã, que é a decisão de juros e a coletiva de imprensa do Jerome Powell. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse dia, depois na entrevista dele, ó, o mercado, aqui são gráficos de 15 minutos, tá? Então aqui às 14 horas, ó, o mercado andou aqui 370 pontos, depois o mercado caiu, voltou, depois ele fez umas movimentações aqui. Então, esse é um dos indicadores mais voláteis, junto com o payroll. Vocês podem ver aqui, ó, o payroll também saiu na sexta-feira, dia 2. Esse foi ele deu uma movimentação aqui de 200 pontos em pouco mais aqui de meia hora, 45 minutos. Imagina, você pegar aqui, ó, só nesses 15 primeiros aqui, ó, ele fez 100 pontos. Então, os 15 minutos, 100 pontos, você está com um micro, você está fazendo $200, né? Imagina, é muito dinheiro. E aqui foi o dado mais emblemático recentemente, né? Foi o dado de inflação. Esse dia eu lembro muito bem, o mercado estava caindo, eu gravei um áudio. Tem um vídeo meu no YouTube onde eu falo sobre esse dia aqui. E eu coloquei o áudio, né, no vídeo. Eu falei assim, cara, o mercado estava caindo 2%, mas ele até aqui, ó, próximo da abertura, ele começou a cair, abriu. Eu falei, cara, esse mercado, enquanto não sair esse indicador, ele pode mudar todo o cenário. E foi o que aconteceu. Olha só, o mercado saiu de menos 2% para 1,4% de alta, tá? Pode olhar esse dia aqui, ó, dia 30 de abril. E nesse dia, só para vocês terem ideia, eu aprovei 2 contas e ainda fiz um outro valor numa terceira conta. O total entre essas 2 contas e mais a outra, eu fiz mais ou menos uns $5.000 esse dia, tá? Óbvio que são contas de avaliação, não foi conta de saque, tá? E é isso uma coisa que eu também vou ensinar para vocês. No começo, a gente vai aprender muito a usar o indicador para aprovar contas, tá? Para quem ainda tem dificuldade de aprovar, então você vai ter uma chance de aprovar a conta, tá? E o valor do investimento do curso, R$500. Óbvio, eu sei que a maioria do meu público
tá aí no Brasil. Então o valor é um valor super acessível. Eu tive muito cuidado na hora de estabelecer esse valor, porque nós estamos falando de mais de 8 horas, né? Então, assim, são 8 horas, né? E ao mesmo tempo um valor eu já percebi desde há muito tempo, eu já fiz no passado alguns cursos, né? Eu dava assessoria, dou assessoria também, é um trabalho paralelo que eu faço de assessoria para investimento, quem investe em longo prazo em ações, esse tipo de coisa. E esse valor aqui não chega nem perto do meu plano de assessoria, tá? Então, estou fazendo especificamente um projeto embrionário, onde eu estou começando. E essa primeira turma vai ter essa oportunidade, a próxima turma já não vai ser esse preço. E você pode parcelar em 3 vezes via Pix, né, uma conta minha aí no Brasil. E a data do curso tá para o dia 12, tá? Então eu tô com uma promoção acima disso aqui, que é assim, quem fizer a matrícula até quarta-feira, final do dia, eu vou fazer um preço especial de R$ 400, tá? Mas tem que ser à vista e até quarta-feira, até amanhã à noite, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui tá o meu WhatsApp, minha conta no X e no Instagram. Eu quase não uso o Instagram, tá? Para falar sobre isso. Talvez no futuro eu possa migrar. Mas basicamente o meu canal é o canal no YouTube, onde você pode ir pelo WhatsApp. Você pode se comunicar comigo, qualquer dúvida. Fica à vontade. Mais uma vez, não esquece de curtir, compartilhar aí com seus amigos. Divulga para aquelas pessoas que você conhece, que está passando por alguma dificuldade aí no trade, não consegue evoluir. Eu te garanto que com esse curso você vai abrir a sua mente. É como se você estivesse operando sem óculos e você é míope, você vai e coloca um óculos, você vai ver o mercado sobre um outro contexto, tá? Então é isso. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Até a próxima.